Alô, 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 testando o som. Alô, alô, testando o som. Alô, 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 tá me ouvindo? Show! Então, galera, logo mais a gente vai começar a nossa live aí. Vamos chegando, todo mundo tá ligado no tema, né? O tema que a gente vai estar discutindo hoje é a campanha de solidariedade à Periferia Vive. Enquanto a nossa convidada Eliane não chega, vamos compartilhando a nossa live. Vamos chegando, pegando aquele cafezinho que ainda dá tempo. Vamos compartilhando. Galera, podia dar aquele feedback aí do som, ver como é que tá o áudio aí. Quem puder me acenar, eu fico agradecido. Galera chegando, marcando presença. A galera dando retorno, valeu, se o som tá ok. Tudo certo, diz o Diego Gonçalves. Companheiro lá de Pelotas, tá aí também. Quem mais tá aí? Onde é que a galera tá falando? Eu vi aqui a página do Levante do Rio Grande do Sul. MTD avisando que já chega, olha aí. Então, galera, estão ansiosos pela nossa conversa aí? Vamos compartilhando enquanto a gente pode, enviando para os amigos, né? Falando para eles dar aquela chegada. O Tocantins está aí, quero ver o Tocantins estar em peso. Mandar um beijo aí pro Levante Cuiabá. Levante Paraná também tá junto. Quem mais vai chegando aí vai dizendo seu estado pra gente dar um alô. E vamos sempre compartilhando, né, gente? Lembrando, quanto mais a gente compartilha, quanto mais a gente salva aí, a gente ajuda a ampliar o alcance, né, das nossas atividades, né, online. A gente consegue ter um alcance maior das nossas postagens e assim mais gente fica sabendo, né, tudo que a gente tem discutido pelas nossas redes sociais. Levante da Paraíba tá aí também. Olha só, olha só. Quem tá chegando? Alô, alô, Eliane Martins, chegou na área. Aí, para quem ainda não está sabendo, nossa conversa hoje é com a Eliane Martins, companheira da MTD. E aí, Eliane, me diz uma coisa, como é que tá essa quarentena por esses lados aí? Querido Carlinhos, companheiros do Levante, uma boa noite para vocês. Quarentena, descanso, folga. Vamos assistir aquelas séries e olhar. A gente vai ler aqueles livros que a gente está com eles pendentes. Disse que ia ler nas férias. Não durou 3 dias, gente, essa pequena ilusão. Ainda bem, né? Porque é sinal de que a gente está em sintonia com a luta de classes no nosso Brasil. E a gente precisou um para a gente se acertar melhor em como trabalhar nesse contexto de pandemia, né? Precisa
muita responsabilidade, muito cuidado, mas aos poucos a gente está aprendendo que dá para fazer várias coisas, mesmo em quarentena. Mesmo Esse de acho que é o casa. papo, querido. É, a gente vai se adaptando, né? Para quem está chegando, a nossa live de hoje é com a companheira Eliane Martins do MTD, essa companheira aí que nos inspira muito nessa luta e muito nos ensina dia a dia. Ela veio hoje conversar com a gente, né, sobre as iniciativas do campo, né? Quais são essas adaptações que o campo popular teve que fazer nesse período de pandemia, né? Essa leitura também para esse período. Só porque a situação hoje ela está muito mais difícil, né, de entender, não significa que a política, né, e que os avanços e que o capital tenta fazer sobre os direitos dos trabalhadores cessaram, né, pelo contrário. E sabendo disso, a gente trouxe a Eliane e já queria fazer a primeira pergunta, Eliane, para a gente indo esquentando esse nosso debate. Eu sei que o campo popular, ele constantemente faz leituras, né, da situação e da conjuntura, né? E para esse período de pandemia não seria diferente. Conta um pouco para nós, aí, principalmente para quem está nos assistindo, qual que é a situação que a gente está vivendo hoje, né, que o coronavírus nos coloca, e como que essa pandemia vai afetar o povo, como que ela vai afetar o Estado, né, e essa correlação de força que a gente vem vivendo, como que ela afeta o sistema capitalista, né, o mercado, as indústrias, o sistema financeiro, e de que forma esses setores tendem a reagir nesse período. Isso é uma longa pergunta, hein, Carlinhos? É muita coisa. Mas vamos tentar organizar um raciocínio para que a gente possa chegar assim nesse estágio que é a gente compreender os efeitos disso tudo sobre a classe trabalhadora, né? Então acho que a primeira ideia que o nosso campo repete e reafirma muito é que esta crise da pandemia do vírus, enfim, ela chega em cima de uma coisa que já estava grave, que já estava crítica. Nós já vínhamos nos arrastando enquanto país, enquanto força do trabalho mesmo, numa situação já muito difícil. Nós já vínhamos de uma precarização do trabalho muito grande. Nós já vínhamos com altos índices de desemprego, com as condições de vida em si da classe muito precarizadas, muito os trabalhos, os empregos, a renda, tudo muito baixo, tudo muito difícil e tudo muito intenso. Nós estamos vivendo uma época em que nós trabalhamos muito, muito mesmo, todos nós, toda a classe, e ganhamos muito pouco. Nós estamos vivendo uma época já de anos em que metas, produtividade, todo um leque de coisas e tudo voltado para uma aceleração e para um consumo que foi levando com que o nosso povo fosse se afastando muito das lutas, das coisas coletivas, dos movimentos populares. Tudo isso foi sendo chamado de coisa velha, coisa do passado, coisa que não funciona mais. Sindicato é coisa do passado, movimento popular é coisa de esquerdista. Uma sorte de coisas em torno de um discurso ideológico muito forte, né, do individualismo, do empreenda, faça você mesmo. E os últimos anos martelaram profundamente na nossa cabeça. Isso produziu uma realidade que é uma classe trabalhadora muito fragmentada, que luta muito, 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 mas luta sozinha. Nós temos um povo brasileiro que levanta de madrugada e vai dormir muito tarde e luta demais, mas cada um faz a sua luta. E agora, com o vírus em cima desta realidade, coisa completamente nova para todos nós. Nós ainda estamos tentando compreender o conjunto desses fenômenos, porque isso não tem como comparar. Como que tu compara essa situação que a gente... Você compara com a gripe espanhola? Não, não dá para comparar, porque o Brasil era rural lá em 1918, 1920. Nós tínhamos 2 cidades, São Paulo, Rio de Janeiro, mas nem se compara com o que é hoje. Então, a situação, as condições de comparação, tanto internas brasileiras como externas, por exemplo, vamos nos comparar com a China, incomparável. O que o Estado chinês fez para conter,
esse vírus e a contaminação em massas, a gente não vai ver em lugar nenhum do, né? Talvez o Japão vá conseguir fazer alguma, mas não. Então não dá para comparar com a China. Dá para comparar com a Europa, com a Itália, com a Espanha? Não dá. Porque, apesar de tudo, eles ainda têm um estofo de estado de bem-estar social, eles ainda têm recursos. Um pobre italiano, um pobre na Espanha, gente, olha, a gente quer ser esse pobre, querido, jamais você ia estar na sua casa aí com a vista, jamais. Assim, o pobre na Espanha e na Itália vive muito, muito melhor do que nós. Não quero dizer que ele não seja um pobre para os padrões europeus, mas muito longe dos nossos padrões. Então, assim, não dá para comparar também. Os Estados Unidos é uma catástrofe à parte, né? Porque eles contam com eles e nós temos duas coisas impressionantes, que é Trump e Bolsonaro, mas lá tem ainda uma história de que os caras fabricam dólar, né? O Trump mandou fabricar 3 trilhões de dólares, e aí a gente manda por correio para o povo. Claro que não vai resolver o problema, eles não têm respiradores, eles não têm máscaras, as pessoas estão literalmente morrendo a montes. Então, o nosso drama, enquanto campo político, enquanto movimentos sociais que compõem essa discussão em torno do projeto popular para o Brasil, nossa falta de parâmetros. Portanto, se nós temos dificuldades de encontrar parâmetros para comparar, nós também temos dificuldades de mapear assim, os. Então, a gente começou assim, com aquela sensação de que, bom, essa pandemia chega, mas não chega, o que é mesmo? E a ficha começou a cair mesmo na nossa cabeça, tem um mês, mais ou menos. E quando ela caiu, na verdade, foi a pandemia de verdade. E aí, ela em si no Brasil. Se a gente olhar para a realidade, como a que você conhece muito bem aí na Cruzeiro, em Porto Alegre, e outras tantas do nosso Brasil profundo, desde esse Brasil mais interiorzão, mas aqui nas grandes metrópoles, São Paulo, Rio de Janeiro, nós vamos ter nas periferias as pessoas ainda duvidando que esse negócio vai chegar. O povão, sabe? O nosso povão mesmo, aquele nosso povão que sofre pra caramba todo dia. O povo está desacreditado ainda, né? Do que são os efeitos disso. Claro, porque na verdade o que chegou primeiro para essa nossa população, chegou primeiro a fome, ela veio antes do vírus. A fome, ela é uma coisa inegociável, ela é um negócio que toma conta da vida, da cabeça, do ser humano como um todo. Como que eu sou mãe de 5 filhos, de 3 filhos, como que eu tenho uma turma dentro de casa que hoje não vai ter o que botar para todo mundo comer, sabe? Isso desnorteia, assim, isso cria um quadro que esta é a questão prioritária para milhares e milhares de pessoas. É óbvio que lá na classe média e classes mais, enfim, nem tão, as que têm condições, enfim, de algum isolamento social, estão recolhidas. Algumas talvez já começam a estar dentro de casa, estão brigando, está tendo violência doméstica, está tendo horrores, né? Também está tendo encontros, também deve estar acontecendo muitos diálogos, muitas revisitas a casamentos, a maternidades, a juventude, o que pensa esse filho mesmo que agora está aqui na minha frente todos os dias, eu via ele não sei quando. Deve ter milhões de coisas, deve ter gente enlouquecida com séries Netflix, deve ter, eu estou batendo nas Netflix já, mas tudo bem. Mas o nosso drama é com o nosso povão mesmo, né? Não tem condição de isolamento social, as casas são apertadas, pequenas para muitas pessoas, os ambientes de isolamento que requer que, enfim, quem tem algum sintoma se isole completamente. Como que tu vai fazer isso numa casa? Isso não existe. O problema da renda, né? Você parou de trabalhar naquele teu bico, naquele trabalho precário, mas que te dava o troco do dia, da semana, e sem isso, como que fica a vida? Então, essas equações todas é a tarefa da análise que nós temos que fazer, e não só da análise, mas também das linhas políticas. Então, olhando isso tudo, é óbvio que nasce espontaneamente da sociedade brasileira isso que a gente está enxergando agora, que é um vulcão de solidariedade. E isso uma coisa bonita ainda, né? E lindo.
é incrível como no meio do caos, né, nascem também as esperanças. Isso nós temos que olhar com muito carinho, com muita atenção. Eu quero chamar a atenção de vocês, jovens, considerando que nós temos que nos cuidar muito para nós não nos contaminarmos e não contaminarmos outras pessoas. Portanto, o fato é que agora nós temos que dar uma girada na nossa cabeça, na nossa forma de aquele povo, aqueles movimentos, aquela coisa que a gente adora uma reunião presencial, com uma pauta bem longa, que pode durar 2 dias, o final de semana todo. A gente pauta, a gente marca outra reunião e mais outra, enfim, tal. E isso é incrível, porque a gente vai se forjando nisso e se treinando e desenvolvendo as nossas capacidades de análise, de intervenção, de participação e tudo mais. A questão é que com esse vírus não dá para fazer assim. O vírus e a crise avolumada nos traz uma velocidade impressionante na conjuntura, que a gente sequer consegue acompanhar todos os fatos que acontecem numa semana, quanto mais compreendê-los e decifrá-los. O que agora está acontecendo entre o Mandetta e o Bolsonaro? É um jogo de força? O que é os militares nessa história? Onde está o movimento sindical? As ações das nossas frentes unificadas, tarefas que tem ali para fazer, as tarefas do nosso campo, as tarefas dos nossos movimentos, enfim, a gente está nesse circuito acelerado e que então se coordenar, se centrar e se orientar sobre o que é fundamental. Então, a mensagem assim que vai aparecendo é que a solidariedade é a grande ferramenta nossa de sobrevivência, porque não tem sobrevivência individual nessa situação. Não tem. Por mais que queira feche um apartamento e não fala com ninguém e tal, isso alguns poderão, mas a maioria de nós não tem essa chance. Nós estamos envolvidos com uma vida que é essa. A condição de isolamento praticamente é precária, não existe. Então a gente vai estar em contato. E esse contato é diferente. Ele não é aquele contato que a gente fazia, que a gente saía em mutirão de trabalho de base, mutirão de entrada num território para agitar. O Levante fez muito isso, faz muito isso. Pega a sua bateria, pega a galera e vamos em frente. Sai. E é uma coisa, né, o bando, né, e baixa, e faz aquela coisa toda. Isso não, isso acabou, gente, por enquanto, claro, né, pelo menos até onde a gente vai ver para onde vai tudo isso. Mas não impede que a gente faça um trabalho mais metódico. Primeiro, a gente pode continuar se reunindo pela internet. Descobrimos que fazer reuniões bem mais rápidas, bem mais dinâmicas, com pauta mais enxuta, encaminhamentos mais... Rola. E rola bem. Então, dá para reunir, dá para discutir, para preparar, dá para dividir tarefas. Segundo, tem tarefas que dá para fazer pelas redes. Comunicação, agitação, batalha das ideias. Uma série de tarefas desse nível de articulação rola também pela internet. E ela precisa ser combinada, casada, com um trabalho lá na ponta. E esse trabalho lá na ponta, então, ele é mais metódico. É no máximo de dupla. As pessoas têm que estar protegidas com uma boa máscara. Precisa fazer todos aqueles protocolos de higiene, quando entra em carro, sai de carro, pega a sacola, deixa a sacola. É isso, o momento nos pede isso. Mas nós temos muito trabalho para fazer lá na ponta. Por exemplo, e o Levante é muito importante nisso, porque a galera descolada sabe mexer bem com tecnologia. Está aí o renda básica, ou renda emergencial. Um bendito de um aplicativo que é claro que as pessoas que com um pouco mais de condição foram os primeiros que chegaram lá, se cadastraram, estão lá esperando se vai rolar ou não. Agora, cá entre nós, minha gente, é claro que tem um monte de gente nesse Brasil afora que sequer consegue abrir esse bendito aplicativo. Nem sabe o que é aplicativo, né, Eliane? Aplicativo, tem que baixar. Tem que ter internet boa, mais ou menos boa. Tem que ter um nível de alfabetização em que você vai compreendendo aqueles comandos.
autoexplicativos. Autoexplicativo, gente, funciona para quem manja, né? Para quem não manja, ó, eu levei 10 minutos aqui para achar esta live aqui e entrar no Instagram correto. E olha, gente, tem um certo andar aí, mas não é a minha praia. Não faço isso. Esta é a segunda ou terceira live que eu faço na vida. A Olha. primeira foi um desastre completo, total e absoluto. Essa, tá bom, tá legal, tô curtindo, porque eu tô mais calma também, embora eu tô falando muito. Mas, enfim, a dificuldade que o povo tem de acessar, de preencher corretamente as informações para uma tela para outra e tal, e quem mais precisa desse bendito dinheiro é capaz de não conseguir chegar perto dele. Pois é. Aqui uma importantíssima para nós militantes. Um celular, computador em bairros, depois de organizar. Todo bairro tem uma referência, tem uma liderança, tem uma associação de moradores, tem uma entidade. Se não tem um movimento popular, se o Levante, por exemplo, não está lá naquele bairro, mas tem como localizar as lideranças. Antiga, não foi. Elas estão lá, elas existem, nós temos que respeitá-las. E elas cumprem um limites, papel. elas cumprem um papel, elas conhecem as pessoas. Talvez elas não vão conseguir destrinchar a tarefa, mas elas vão nos ajudar. Olha, vai ali naquela casa, fala ali com a Noemi ali, que é ela a que descola melhor essa coisa que vocês... Que bom que vocês estão vindo e vamos lá. Então, tem como fazer muitas coisas. Acho que aí no Rio Grande do Sul, uma coisa interessante que vem acontecendo ali na Cruzeiro, né, a região em que o Levante tem uma história muito boa, muito consolidada de anos, né? Que é esse trabalho com as associações de moradores ali, de ir lá, de ir localizando e descobrindo um novo mecanismo de organização para essa realidade. Uhum. Com isso, outra coisa, chamar a atenção de vocês. Se nós sair quadrada, assim, tem que sair, fazer aquele núcleo bonito, organizado, que vai ter uma liderança escolhida democraticamente, tudo bonitinho, todo mundo entendeu? Não vai rolar. Não vai rolar porque não dá tempo. Então, o que está sendo exigido de nós, militantes do campo do projeto popular? Nós estamos falando de projeto popular, povo brasileiro, o papel do povo brasileiro tem 20 anos. E estamos falando que o povo é fundamental para qualquer mudança estrutural nesse país. Ponto. Isso é uma tese, é uma linha política, é uma concepção. Porém, o nosso povo sempre foi disputado por outros pensamentos, por outras visões de mundo, e nos últimos anos, sobre de mundo conservadoras, de direita, moralistas, que fez um trabalho de base intensivo. É este povo que está hoje nas periferias fritando, como vocês usam bastante essa palavra. Estão fritando entre as palavras do pastor, em que, por exemplo, o coronavírus não tem para fé. A fé vai derrubá-lo. A fé vai impedir que o sujeito se contamine. Só que o nosso povo, ele tem aquele senso de inteligência sempre ali, né? Então ele bota uma vela para um santo e outra vela para o outro. Sempre garantido, né? Vai que essa conversa funciona, né? Mas ele está com outro ouvido também antenado para outras vozes que vão dizer, o negócio é mais embaixo. E tem uma treta embaixo desse negócio que não está batendo. Presta atenção. Essa janela está se abrindo agora. E esta janela, para nós, é muito importante. É importante para o MTD, é importante para o Levante, é importante para o MST, porque é importante para o movimento sindical, porque é a janela, é aquela fresta que se abre na cabeça e no coração das pessoas, para escutar uma outra voz, uma outra palavra, uma outra ideia. E aqui nós temos que ter muito cuidado, muita habilidade, muita generosidade. Porque se nós chegarmos de cara, o Bolsonaro é um monstro, maluco, louco,
nós já vamos fechar a porta. Então, a nossa habilidade é que essa porta abra um pouco mais. A nossa tarefa pedagógica, quando a gente está lá cadastrando, pegando o nome da pessoa para entregar uma cesta básica, para fazer a relação política, essa comida que está vindo do campo, do movimento sem terra, dos camponeses, dos pequenos agricultores, que é solidariedade, mas a sua contrapartida é se organizar, é estar presente, é entender o movimento que está acontecendo no país, mas não é dar a resposta pronta. É fazer com que esta leitura, esta dúvida cresça. Porque quando a gente já combate, esse cara ainda não se quebrou no meio do povão. Ele ainda tem aí seus 30% de apoio. É nessa faixa que nós temos que furar, sabe? E isso é uma habilidade pedagógica que um jovem, uma jovem, como os que estão no Levante, tem muita habilidade para desenvolver. Que é problematizar, que é Paulo Freire na veia, gente. Paulo Freire na veia. É fazer e não dar as respostas. Por que a gente está nessa situação? Como que tão rapidamente a gente está nesse caos? Tem que ficar trancado dentro de casa e não tem comida. Por que esse emprego evaporou tão rapidamente? Cadê os patrões? Cadê os patrões? Cadê os caras que têm solução para tudo? Que dizem que a gente, se a gente for hábil, se a gente se preparar, se a gente estudar, resolve tudo. Cadê as soluções desses caras, né? Então, é fazer as perguntas, é cutucá-los para pensar sobre. E nós, nesse movimento, então, de contribuir com acesso à renda básica, acesso a essa básica que está chegando aí, a gente também faz o processo de conexão das pessoas, de redes, de colocar todo mundo que a gente puder, voluntário, militante, família, em uma rede que a gente tenha também como seguir conversando com as pessoas. O contato, quem é quem, nessa rua X, nesse bairro X, tem 50 famílias, aqui é a fulana, que é a liderança respeitada, ela é importante a gente acompanhar, né, refletir com ela, analisar com ela essa realidade. Então, aqui tem um trabalho e isso a gente pode ir fazendo num primeiro contato pessoal, mas você pega ali o WhatsApp dela, tu segue essa batalha das ideias, outros mecanismos, e tudo isso é uma coisa que a gente está tendo que aprender agora, aprender fazendo. Barato da história também. Eliane, em alguns momentos aqui eu perdi um pouco a tua voz. Tá fazendo muito frio e muito vento aqui em Porto Alegre. Então, aqui em cima do morro, a rede de internet está bem instável, né? Mas eu conseguindo, pegando alguns elementos do que tu foi colocando, assim, né? E eu vi que tu trouxe a questão da solidariedade agora, né? E que é essa nossa afirmação, né? Para a gente conseguir atravessar esse momento, né? De dificuldade, né? De crise, é importante mais do que nunca, né? A gente conseguir fazer esse movimento de classe e aproveitar junto essa janela histórica, né? E a gente está sinalizando aí, né? O nosso campo tem sinalizado a necessidade da gente retomar esse contato, né? A cada dupla que a gente estava colocando, passando de casa em casa, enfim, fazendo esse contato mais pessoalizado. A gente tem elaborado a ferramenta, né, tentado elaborar em torno da solidariedade quanto ferramenta, né? Eu queria que colocasse um pouco mais para nós, assim, né? Explicar um pouco mais para a gente, né? Como que a gente pode contribuir com quais são as iniciativas que a gente pode fazer nesse sentido, né? Eu sei que já foi criado algumas iniciativas, né? A própria Periferia Vive é uma iniciativa. Eu queria que tu pudesse explicar para nós um pouco mais sobre esse elemento da solidariedade e essa iniciativa do Periferia Vive, né? Então, a gente, quando começou há umas 3 semanas atrás, assim, a perceber o tamanho e a velocidade dessa situação, a gente começou a trazer para o nosso campo político, né, esse debate mais coletivo, porque a gente foi identificando rapidamente que não tem como enfrentar isso sozinho, e foi vendo também essa dimensão da solidariedade ganhando força na boca da Rede Globo, da direita, tá o Luciano Huck fazendo solidariedade,
tá assim, é a palavra do momento. Então, a gente também teve que começar a fazer uma reflexão sobre como nós estamos entendendo, pelo que nós estamos entendendo solidariedade mesmo. O que é solidariedade para nós, militantes, para nosso campo político? E aí, com isso, a gente começou a fazer uma reflexão que isso que a gente coloca em primeiro plano, né? A defesa da vida. A defesa da vida da classe trabalhadora. A defesa da vida dos mais pobres. A defesa da vida de quem precisa de retaguarda, de reforços, que é a nossa classe. Então, tem um recorte, né? Importante de classe. Nossa solidariedade tem que partir do princípio de que essa crise sanitária, econômica e social não vai durar 3 semanas. É algo que vai envolver os próximos meses. Maio, junho, talvez seja, sei lá, o pico disso. Talvez o muito pior ainda está pela frente, quando chegar na situação da fome, a doença. Então, aqui é que vai ser dramático, e nós temos que nos preparar para isso, para essa fase, e nós temos que fazer isso desde já estamos fazendo isso. Então, nos darmos conta disso que não é um evento, não é fazer uma arrecadação meteórica e sair distribuindo por aí. Isso já está acontecendo, a direita vai fazer, a Rede Globo, os empresários vão fazer, enfim. Bom, o problema nosso é que a gente precisa trabalhar numa lógica de unidade da classe. Por isso que é importante a iniciativa das duas frentes, da Frente Brasil Popular e da Frente Povo Sem Medo, de se articularem, de criar uma pauta comum, de organizar o site, onde a gente pode captar essas experiências para ajudar a enxergá-las lá no estado, lá na região, lá na cidade, esse tanto de iniciativas. Então, nós temos um trabalho aqui muito importante nesse campo da unidade. A nossa solidariedade tem que vir somada com a unidade. E o primeiro lugar onde a gente vai fazer isso é no nosso campo. Por isso que a gente criou essa identidade de periferia viva. Para dizer assim, ó, quando a gente chama isso aqui, é porque o movimento as mulheres campante popular da juventude, o MTD, a consulta popular, nós estamos entendendo isso aqui, esta concepção de identidade. Claro que a gente vai seguir usando as nossas identidades, os nossos símbolos, óbvio, e temos que usá-los, mas nós vamos usá-los junto com essa identidade coletiva, comum. E, se possível, nós devemos o tempo todo daqui para frente falar em uma única só voz, assim. Nós temos que saber falar tudo do Levante, e saber falar tudo do MTD, saber falar tudo do MST, saber falar tudo da organização da classe trabalhadora. Para jovens, eu que sou uma militante do MTD, eu tenho que entrar e ver no território o potencial da articulação da juventude e aquilo animar e impulsionar para o Levante. Se eu sou uma jovem e estou entrando como Levante, eu tenho que enxergar os adultos que estão ali, as mulheres, para estimular essa ferramenta para esse perfil da classe trabalhadora. Se eu estou lá no território e enxergo que tem alguém que é trabalhador formal, com carteira assinada, eu tenho que estimular que essa pessoa se envolva com o seu sindicato, com a sua categoria. Enfim, essa é uma... Se eu enxergo que tem alguém ali que se atinou para a luta pela terra, eu tenho que explicar para ele o que é o Movimento Sem Terra. E por aí afora. Então, isso é a unidade entre nós, campo, entre nós, classe. E junto com essa unidade, nós temos que ter uma perspectiva de planejamento, de organização. Nós agora vamos começar a fazer o movimento da relação entre a chegada da comida dos camponeses, a boia, como a gente chama, né, a alimentação, com a panela vazia. Vai encontrar aqui a luta pela terra, que produziu comida ecológica, comida boa, comida sem veneno. Orgânica. Essa população aqui que está com a panela vazia, que está desempregada, que está mal. Aqui não dá para ser só um encontro, já é muito esse encontro.
mas nós temos que trazer esse encontro para a dimensão organizativa. Nós temos que convocar essa pessoa que está recebendo essa comida para um processo de luta. Que vem provavelmente da nossa matriz africana, que pegou os restos dos porcos e fez a feijoada. Então a gente faz umas mágicas com comida. Se a gente faz uma reunião, se a gente faz uma comida, coisa não tem graça, não tem vida, não tem celebração. Então, na nossa cultura, a comida é uma forma muito importante de respeito. Quando você vai na casa de alguém, por mais que a pessoa não te conheça, ela vai te oferecer um café, ela vai te oferecer alguma coisa para ela dizer que ela compartilha contigo dessas coisas aí que tu tá falando. Às vezes não consegue dizer muito bem o que é que aquilo. tá querendo, É coisa, mas ela quer dizer assim que sim, que é isso aí. E aí ela te manda sentar e te dá uma coisa para comer, te dá um chimarrão, se é no outro lugar vai te dar um copo d'água, um café, alguma coisa. Isso é muito forte no Brasil. Então, a coisa da comida, gente, não é pouca coisa, ainda mais numa crise como essa. Então, nós temos que trabalhar com essa dimensão, no sentido de extrair desse encontro o máximo possível. E aí, a coisa do contato, do vínculo, nós temos que andar com uma planilha, nós temos que andar com um caderno, nós temos que ir pegando nome, celular, o que tu faz. Isso é uma das coisas que essa semana a gente quer organizar aqui em nível nacional, que a gente quer unificar, né? Ter uma proposta de uma espécie de cadastro nacional de todo esse trabalho que a gente vai fazer. Cada região vai ter suas perguntas especiais, mas a gente quer ter uma dimensão também do perfil. O perfil dessa família, desse trabalhador, dessa trabalhadora que nós vamos acessar hoje. No que essa pessoa trabalha, que experiências que ela tem, de que coisas coletivas que ela participou na vida ou não, para a gente também compreender um pouco melhor como que depois a gente segue, né? Como que é os passos seguintes para o trabalho que a gente precisa desenvolver de construção de força social. Levante popular da juventude. Não existe mudanças, não existe fora Bolsonaro, não existe nenhuma chance de alterar as coisas sem força social. Isso é uma chave inegociável da luta de classes. E essa é a tarefa mais difícil e mais necessária de ser feita agora. É agora. Porque é agora que a janela está aberta. É agora que abriu esse cenário que é possível que a gente encontre um ouvido e um coração aberto para as mensagens que a gente tem para compartilhar com a nossa classe. Então, por isso que é essa complicação, que é fazer isso no meio de uma pandemia. Se as coisas se desgringolar de vez, ir para o quadro mais crítico, digamos assim, que é aquilo que foi a Itália, né? Que está ainda a Itália, que está os Estados Unidos. Você tem mais de 1.000 mortos por dia. Você controle no negócio, mais nenhum. Sim. E o sistema de saúde colapsado completamente. É muito possível que aconteça, no caso brasileiro, que junta com a fome, né? Então, por que aqui é explosivo? Por que na América Latina é mais explosivo o coronavírus, né? Porque ele reúne essas duas bombas, assim. A fome, o sofrimento disso e a morte pela doença. Então, é possível que tenha uma fuga, uma ira que se desprenda do povo, uma coisa que deve estar guardada em nós há 5 séculos, né?
essa mesma ira que atravessou o Atlântico, que veio no navio negreiro, essa ira, né, que um dia vai explodir. Pode ser que ela encontre as condições objetivas para a explosão nos próximos meses. Agora, se ela ser só uma explosão de fúria, é isso. Repressão, mais polícia, mais violência, mais Fechamento do Estado, regime. mais fechamento do regime, mais tudo isso que é o que o Bolsonaro também deseja. Ele diz diretamente, né? Ele parece que ele só falta de todas as letras, mas ele está dizendo de várias formas. Ele quer isso, ele quer reinar o caos. O caos para nós é péssimo. Para nós, classe trabalhadora. Porque é mais fúria, é mais violência, é mais brutalidade em cima do cenário bruto. Então, a fúria, ela até pode existir, e em algum momento da história ela existe, mas ela tem que ter uma direção. Ela tem que canalizar essa energia para uma dimensão política, porque senão ela é uma arma virada contra a nossa própria cabeça. Então, tudo isso está no cálculo, gente, dos próximos meses, aliás, das próximas semanas. Por isso que é um cálculo muito rápido. Por isso que nós estamos, assim, em dias, talvez em 15 dias, a gente está fazendo coisas que a gente levaria meio ano, um ano para fazer. E é isso mesmo. E as semanas, elas vão se contando numa velocidade cada vez maior, numa dinâmica maior, que requer exatamente essa postura nossa, uma postura proativa, uma postura viva. Porque no meio disso tudo, Carlinhos, além de tudo isso, nós precisamos incorporar uma dimensão de mística, uma força, porque aqui, quando a gente que vem dos movimentos que fala e vive muito essa questão da mística, aqui é a dimensão da força. A gente precisa de uma força impressionante para passar por isso, para passar e sair vivo disso. Não só vivos, a gente quer passar, quer aprender e quer sobreviver e quer defender a vida e quer enxergar nisso também uma oportunidade para dizer: este sistema não presta mais. Não serve, isso aí não... A gente pode e deve construir uma outra forma de viver em sociedade. A gente pode e tem todas as capacidades nesse país para nós ter toda a nossa produção independente, autossuficiente de alimentos, para começar. Comida. Não, o agronegócio vai despencar em 15 dias no dia que a China disser: eu não quero mais soja. Acabou. Precisa de feijão, de arroz, de carne, de frango, de ovo, de batata, de mandioca, de couve. Isso é o que faz. Essa é a comida que precisamos para ter saúde, para ter vigor, para ter capacidade de raciocínio. Então, isso, país como o Brasil, meu Deus, nós podemos ter aqui uma para resolver todas as nossas necessidades. Comprar máscaras. Sendo que a gente poderia produzir e fazer aqui, né? Tudo. Aqui do lado da Unicamp, em 15 dias, puxou uma pesquisa aí de reagentes químicos para fazer os testes do coronavírus aqui no Brasil, com os reagentes químicos feitos aqui em nível nacional. Só que aí apareceu, claro que apareceu uma empresa de 4 ou 5 jovens, uns nerdzão lá fazendo química num negócio simples, mas produzindo, e os caras dizem: isso aqui funciona, só que é o seguinte, tem que botar grana, isso aqui tem que explodir, para nós não precisar importar da Europa, da Alemanha, reagente químico para fazer teste de coronavírus que está aí se amontoando nos laboratórios há 10, 15 dias para sair um resultado. Nós temos subnotificação dos casos. As pessoas estão sendo enterradas do que elas morreram. Então, isso é muito grave. E um país que tem essa potencialidade, nós podemos fabricar esses respiradores em escala. Não só para o Brasil, nós podemos colocar para vender para os nossos vizinhos aqui. Enfim, nós podemos reconverter a indústria rapidamente, mas isso requer um projeto de país. E esta crise desse tamanho, desta envergadura, pode
e deve nos colocar também esse desafio de provocar a nossa classe a refletirmos sobre isso. E isso é um trabalho político, esse é o trabalho que a gente pode fazer nas redes, esse é o trabalho da batalha das ideias, que a gente precisa desenvolver com muito mais força nos próximos dias. E nesse momento a solidariedade pode nos ajudar muito, né, quanto ferramenta. Eliane, aqui ó, para quem está nos assistindo agora e está participando, né, ao mesmo tempo ouvindo e comentando aqui esse debate, como é que essa galera faz para participar, né, nesse momento? Como é que a galera faz para contribuir nessas ações de solidariedade, né? Como é que a galera contribui com essa ideia do Periferia Vive, né? Bom, a primeira coisa que nós temos que fazer em nível estadual, sobretudo, é que a gente se reúna lá, reuniões por Zoom, por Jitsi, das contas, por WhatsApp, toda essa. Hangouts, tudo, toda essa coisa que existe aí. Tem aí, em todas essas coisas, isso tudo aí funciona. Primeiro é e de tarefa. Eu acho que agora, nesse fim de semana, na sexta-feira, a gente vai fazer uma reunião para compartilhar algumas experiências. Uma delas é a que o Ronaldo está tocando ali na Cruzeiro. Outra é a do Paulo Mansan, que o Paulo Mansan, não é o Paulo Mansan, né? Mas ele está na de frente da experiência, uma série de trabalhos, desde fazer marmita, morador de rua que já ampliou, né? Confecção de máscara, entrega de cesta básica, num grau de articulação incrível. E a outra experiência que a gente quer compartilhar é a que está acontecendo em Minas Gerais, que tem essa dimensão mais do método da inserção no território. Então, essas duas experiências, a inserção metódica no território e a articulação mais passiva, que também traz uma dimensão organizativa. A gente quer mostrar com essa live. Já convida todo mundo a acompanhar aí, acompanhe. Agora é na hora da gente se mexer nessas tais redes aí, começar né? a se seguir, um acompanhar o outro. Olhar, acompanha aí, ó, a gente está aqui também pelo Instagram do MTD, Instagram do Levante, Facebook, essas redes todas aí, vamos... Se antes a gente não dava essas coisas, agora é regra. Ô, Eliane, tu já fez teu Twitter, já? Não, uma coisa de cada vez. Eu chegando no Instagram, vamos com calma, mas eu vou chegar lá. Parece que lá é para formadores de opinião. Ah, é? Mas a senhora é uma grande formadora de opinião. É preciso... Até tô aí, né? Mas, enfim. Então, nós temos que acompanhar essas coisas todas e ver que nós precisamos... Eu comecei a falar dessa coisa das reuniões estaduais e fazer a experiência da articulação para trazer a experiência lá do Recife. Quando começou a andar, começa a aparecer voluntários. Como é que eu faço? Pergunta que tu fez. Onde é que eu vou? Como é que eu faço? E aí, gente, o bom da coisa lá na experiência deles é que perdeu, entre aspas, o controle, né? Ficou enorme. Como é que eles fizeram? Então, eles organizaram um link de grupos que você entra, né? Você é chamado e você decide se entra ou não. Um link para voluntários, para organizar os voluntários. E aí eles chamaram esse link aí de Mãos Solidárias. E a gente está querendo adotar isso para o nível nacional, porque é uma ideia bem simples, mas muito eficaz. Mãos solidárias para quê? Para tudo que aquele coletivo entender que precisa. Por exemplo, se a gente tem contatos com pessoas que moram numa região X, que tem prédios, classe mais ou menos, essas pessoas podem organizar nesses prédios uma caixa de arrecadação. Exemplo lá do Rio de Janeiro, a caixa de coleta. Beleza, excelente. Quem busca a bendita da caixa de coleta? Leva para onde? Então, aqui tem que ter a logística, essa logística popular que nós estamos inventando fazer. Então, o link lá dos voluntários, nós podemos captar gente que tem carro, mãos solidárias para dirigir, para passar naqueles prédios e recolher a comida que está nas caixas. Daqueles prédios, daquela região, o bairro
popular ou os moradores de rua, mas enfim, os bairros populares mais perto estão naquela região, então vai para aquela região para evitar muito deslocamento. O cuidado com a higienização, quando vai manusear, Importante. usar o. Se a gente não tem como ter álcool em gel, a gente pode usar água sanitária, que cumpre com essa Uhum. tarefa. Enfim, usar esses mecanismos de segurança, andar em duplas, não é coisa para fazer em grupão, é 2 pessoas de cada vez, de preferência com estruturas de carro. Por isso, o mão solidária pode ser esse esquema que tem alguém, de repente, que assim, eu só faço isso. Eu pego o meu carro, eu saio daqui, o outro do lado, eu vou pegar em algum outro lugar, vai pegar aquelas coisas da caixa e botar no bagageiro e eu vou levar lá. Eu não vou nem descer do carro. Pode ser que alguns voluntários vão fazer isso. Gente, isso já é bastante coisa. Ajudando, né? Ajuda pra caramba. Vocês vão ver assim que no começar a desenvolver as coisas, começa a aparecer melhor isso, o que fazer, os voluntários, a Como se necessidade organizar. de se organizar, as tarefas que vão aparecendo. Ah, mas agora a gente vai recolher essa comida e vai levar para onde? Uhum. Então, de repente, uma negociação com um sindicato, com a paróquia. Vocês viram essa semana, hoje, uma lona no chão, as doações são organizadas ali em cima daquela lona, e vem lá o garoto lá, um rapaz, que se não é do Levante, deve ser, já foi, ou vai ser. Entender agora, nesses dias, a reorganizar a nossa cabeça, nosso jeito de, sem perder de vista os cuidados, né? Nada de aventureirismo, nada de fazer abluções, nada disso. Oi, Mas Eliane, a gente deixa eu, deixa eu te interromper um pouquinho aqui. O povo todo tá me alertando. O Instagram tá fazendo agora, limitando o tempo das lives, né? E parece que o nosso tempo ele já tá estourando, assim, né? E só pra gente não fechar a live sem um encerramento, toda a nossa militância, ela te adora, assim, né? A gente tem como uma referência e gosta muito quando tu deixa as tuas mensagens de esperança, né? E de otimismo. Daí eu queria, desculpa atravessar assim, mas para a gente conseguir encerrar ela bem e depois estar fazendo em outros momentos outras entrevistas, outras lives, eu gostaria que tu pudesse deixar uma mensagem para nós. E antes de tu deixar a mensagem para nós e para quem está assistindo, eu gostaria que tu pudesse saber que a galera estava sugerindo que era importante um podcast do MTD. ah, Então, quando tu puder aproveitar e entender o que é esse podcast, que é quase uma rádio, e fazer uns podcasts, liberar nossa galera, vai ser os principais ouvintes. Então, deixa a tua mensagem, temos poucos minutos, se puder ser breve, eu te agradeço. bom, primeiro eu quero dizer que eu também curto um monte vocês, né? Vocês também sabem disso. É... Tem uma coisa de maternidade, né? Eu sei Tem. também disso, mas quem faz parte da vida. Olhar para a juventude e ver na juventude assim uma dinâmica, um vigor, uma energia, uma capacidade de não só se indignar, mas fazer, sabe? Isso que com o tempo a gente vai meio que né, acomodando. A gente é jovem, isso é muito vivo, muito vigoroso, muito bonito. Então eu acho que é uma fase da vida assim incrível, que a gente deve viver intensamente. A minha juventude foi maravilhosa. Acho que é por isso também que eu curto muito essa coisa da juventude se organizar e participar, porque eu vivi muito intensamente isso. Então, assim como fecho aqui do nosso papo, eu queria dizer para vocês que a gente tem muitos motivos para estarmos preocupados, para estarmos
com medo, né? E isso é natural, e não pensem que eu também não tenho. E não devemos ter medo do medo. Nós não devemos esconder isso, nós não devemos fingir que isso não está aí também e nos assola. Então, a primeira coisa para a gente viver e enfrentar o que quer que seja é encarar, inclusive o medo, inclusive a possibilidade da gente adoecer, uma vez que esse vírus é democrático nesse sentido, ele Pega todo mundo. ele está aí para o que deve. Então, é uma questão de tempo. Isso os próprios médicos, sanitaristas, todos dizem. O isolamento social é só para a curva abaixar e isso ser mais lento. Mas que vai chegar para todo mundo, vai chegar. Então, assim, a gente não lidar com um pavor quanto a isso. Está na ciência que é isso, a maioria de nós vai ter, vai passar por isso, vai ficar bem. Por isso, nós precisamos nos cuidar, nos alimentar bem, dormir, ter uma vida mais cuidadosa nesse momento. Isso é um pedido, né? É uma ordem. Viu? Ouviram aí, né, gente? Se cuidar. Uma ordem, tá? E isso faz parte da nossa disciplina para esse momento. Esse momento requer de disciplina especial. Esse momento requer de nós uma confiança especial. Uma confiança de que a gente tem a linha política correta e a gente está correto em trabalhar na defesa da vida do nosso povo. Está correto a gente não se enfiar embaixo da cama. Está correto a gente não aceitar o torturador encher o nosso saco todo dia com uma loucura atrás da outra e nós ficar parados esperando qual vai ser o próximo choque que ele vai nos colocar. Não, gente. Torturador foi feito para ser destruído, mas a gente só desmancha o torturador se os torturados se levantarem. E esse é o movimento agora que esta sociedade brasileira precisa construir. O levantar, aqui é o levante popular do povo brasileiro. É da juventude, mas é do povo. Talvez essa seja a nossa grande bandeira. O levante popular do povo brasileiro por sua libertação, por sua condição de ser gente. E isso, por si só, gente, já é uma puta mística. Já é um puta sentido de viver para se levantar todos os dias e para fazer um caralho a quatro de coisas. Então, e ainda assim, se levanta com um sorriso no rosto. Sorriso no rosto, porque lutar pela vida, lutar pela justiça, lutar pelo digno, lutar pela solidariedade é lindo, é incrivelmente, é outra chave. Não tem nada a ver com ódio, não tem nada a ver com essa coisa. Isso não é nossa praia, né? Exatamente o contrário. Nós somos o grupo, nós somos parte dessa grande força de luz, de amor. Não tenhamos vergonha dessas palavras. E agora vamos começar a inventar e desenvolver outras palavras. Vamos cuidar do povo brasileiro, vamos cuidar de nós, vamos cuidar de cada vida. E isso pode ser uma grande revolução. A revolução coletiva do cuidado. Contra a revolução do individualismo, do egoísmo, da concorrência, da competição, que só gera caos. O contrário disso é a revolução do cuidado. É olhar para o outro e para a outra, é enxergar essa criatura, é sentir empatia, é sentir compaixão, é sentir solidariedade, é sentir parte pulsante da vida. Daquela coisa. E levanta qualquer jovem, isso levanta velhos, mulher como eu, com 50 anos, não vai levando essa juventude. Mas tá com tudo ainda para levantar. Tenho muita esperança. Tenho muita esperança na nossa capacidade de ação, de criação, Eu também tenho. De amor. E é nessa capacidade, né, que eu me escoro, assim, né, nesse carinho, nesse amor, nesse cuidado coletivo, né? A gente sai pra rua com, né, sabendo que uma hora vai se infectar, não tem como não, mas sabendo também da necessidade que é a gente estar na rua fazendo esse trabalho com todo cuidado. E, Eliane, infelizmente acabou o nosso tempo, mas queria agradecer todo mundo que assistiu a gente, participou, teve vários comentários, eu não sei se tu conseguiu acompanhar, mas antes da gente... Conseguiu? Daí eu não consigo acompanhar os comentários.
Mas assim, gente, quem quiser ficar mais perto da Eliane, segue o perfil dela ali, Eliane Martins, é só procurar lá, segue o perfil do MTD, segue o perfil do Levante, compartilha nossas páginas, compartilha o nosso material e vem junto com a gente nessas próximas lives aí pra gente saber um pouco mais da solidariedade e de como